Existe uma ferramenta que é fundamental para corrigir situações que são passíveis de correção dentro dos cultos de Ifá e de Orixá. E essa ferramenta poderosa é chamada de ebó. Eu e você sabemos que existem limites para nós humanos, para a nossa existência. A presença de alguns adioguns em nossas vidas podem ser ou são inevitáveis. São eles Arum, a doença, assim como Iku, a morte, pois ninguém é eterno. Sabendo disso, Olodumare nos deu Ori, que é o nosso orixá primordial, que é quem nos guarda, assim como também os ebós, que não deixam de ser uma forma de nos comunicarmos com o universo. E além disso, Olodumare também nos disponibilizou algo que em Yorubá chamamos de Iwa, que é o caráter, a conduta. Nesse vídeo eu vou falar sobre Iwa, o caráter, que é o que nos define como ser, tanto aqui no Aie, como também no plano espiritual, no Orum. Eu sou o Babá André e Fatimilerim, Obefum Amam Bolé Obemó. Fundei o Instituto Cultural Orgulho Ancestral e o Ijoy Fá, o Fumoturá, que é onde realizamos, além de trabalhos sociais, atendimento espiritual dentro dos cultos de Ifá e de Orixá. E se essa é a sua primeira vez aqui no canal, aproveite para se inscrever. E para você falar com a gente, agendar a sua consulta, esse é o nosso WhatsApp, 19 98196 1258. Se existe algo que depende bastante de cada um de nós, é o compromisso que devemos ter com a nossa boa conduta, com as nossas boas ações, tanto com a gente mesmo, como com nossas relações interpessoais. Iwa é muitas vezes traduzido da língua iorubá para a nossa língua portuguesa como caráter. E na verdade, até onde eu sei, se popularizou esse termo Iwa designando o caráter pessoal. Porém, a sua tradução cabe também na palavra existência. Iwarere seria uma boa existência, que para se ter uma boa existência, dependemos diretamente da nossa boa conduta e do nosso bom caráter. Ou seja, o caráter é o que define a nossa existência individual. E é exatamente por isso que essa palavra tão pequena conseguimos encaixar duas coisas tão grandes, que é o caráter e a existência. Existe um Itan dentro do Odu Ifá, Obetuá ou Obeoturá, que nos conta que o grande orixá da sabedoria, Orunmila, vivia de uma forma bastante equilibrada, alinhada, próspera. Era uma figura bastante querida e respeitada por todos, pois auxiliava muitas pessoas e tinha a sua morada, sua casa, muito ajeitadinha, muito arrumada, tudo de verdade muito bem organizado. E em um dado momento de sua vida, Orunmila se viu só, se sentiu muito sozinho e pensou que já era hora de ele arrumar uma companhia, uma companheira para viver com ele. E assim, Orunmila, após tomar essa decisão, começou a sua procura e nessas andanças se deparou com Iwa, uma belíssima mulher que inclusive se tratava de alguém muito célebre, muito famosa. Iwa era conhecida principalmente também pela sua ancestralidade, pois o pai de Iwa se chama Suru e Iwa era neta de Olodumare. Suru é a paciência, a leveza de ser sereno e não apenas paciente. E Iwa, sendo uma mulher belíssima, muito conhecida por sua beleza, também tinha como sua fama ser uma pessoa que não se adequava a alguns padrões. Sim, Iwa era uma pessoa totalmente desorganizada, alguém com pouca educação, com uma língua bastante afiada, enfim, alguém bastante diferente de Orunmila. E quando Orunmila decide que Iwa seria a sua esposa, e ela chega em sua casa, que era devidamente organizada, Iwa acaba provocando com a sua presença uma grande confusão, algo que acaba por embaralhar a cabeça de Orunmila, que na verdade estava à procura de alguém que completasse a sua vida, daquela mesma forma que ele gostava e vivia, gostava de viver de forma organizada. Alguém que viesse para compartilhar dessa vivência equilibrada.
No entanto, Iwa era o oposto de tudo que Orunmila imaginou para viver com ele. Iwa não tinha compromisso com nada, era uma pessoa bastante relaxada. Enfim, tudo começa a se tumultuar na casa de Orunmila, onde as pessoas que chegavam para buscar o seu auxílio acabavam encontrando aquela casa diferente, toda bagunçada, até com certa sujeira acumulada. E essas pessoas eram até mesmo mal recebidas por Iwa, que não fazia a menor questão de ter uma boa conduta, um bom comportamento para com as outras pessoas. E isso, com o passar do tempo, foi se tornando algo insustentável, foi incomodando demais o grande orixá da sabedoria, Orunmila. E como eu falei no começo, Iwa era conhecida por todos ali por sua beleza e também pelo seu comportamento inadequado, ou seja, não era uma novidade. E com o passar do tempo, Orunmila foi se aborrecendo, foi ficando com uma certa revolta daquilo e decidiu expulsar Iwa de sua casa. E assim que aquele tumulto acontece, que Orunmila expulsa Iwa, assim que Iwa passa pela porta da casa de Orunmila, ele sofre um grande baque emocional, pois Orunmila acabara de expulsar de sua própria casa nada menos que a existência e a conduta. E ao perceber que esse ato não era algo correto, Orunmila corre atrás de Iwa, que nesse momento tinha encontrado refúgio no palácio do rei. E então Orunmila, inconformado com o ato que havia cometido, vai atrás de Iwa até o palácio do rei e ali ele faz de tudo. Canta belas canções, dança, para ver se aquilo comovia Iwa para que ela retornasse à casa de Orunmila. E todas as vezes que Iwa percebe a presença de Orunmila com o intuito de resgatá-la, Iwa prontamente procura as portas do fundo do palácio e foge novamente em busca de novos refúgios. E se encontra mais uma vez em um outro palácio, em outra localidade, um palácio de um outro rei. E assim foi acontecendo por 16 vezes. Isso mesmo, Iwa buscou por 16 moradas, 16 refúgios em 16 localidades diferentes. Até que em um certo momento, Iwa encontra refúgio na casa do seu próprio pai, Suuru, a paciência. É importante eu dizer aqui para você que esse período, nesse tempo que ocorre esse mito dentro desse Tan, era um período onde não haviam barreiras entre o Aie e o Orun, entre o mundo físico e o mundo espiritual. É muito importante que você entenda esse detalhe. Bom, Orunmila toma conhecimento de que Iwa desta vez estava refugiada no palácio de Suuru, no palácio de seu pai, palácio da paciência. Lá vai de novo Orunmila na tentativa de resgatar e trazer a sua esposa de volta para sua casa. E repete as ações de cantar e também de dançar na frente do palácio, fazendo pedidos de perdão pelo ato impensado, mas Iwa segue irredutível. E assim Suuru decide descer até a entrada do palácio e conversar com Orunmila. Suuru, o pai de Iwa, a serenidade, a própria paciência, que chega até Orunmila e conversa com toda a tranquilidade possível, aquela serenidade na voz que lhe era peculiar, e diz: Orunmila, vós sois a própria sabedoria, tu és o orixá, a grande divindade que sabe, que possui o conhecimento do destino, o conhecimento do propósito, da intenção, que trouxe cada ser para esse mundo. Orunmila, tu és o único entre todas as outras divindades que não pode negar ou oprimir a essência verdadeira de nenhum ser. Portanto, Iwa manda dizer que não irá retornar com você ao seu lar. O Senhor sabe muito bem que Iwa nunca foi alguém que fingia ser o que não era. Iwa nunca se escondeu de ninguém, tanto que todos a conheciam por sua beleza e por seu comportamento diferente do padrão estabelecido. E é exatamente por esse motivo que Iwa não deve, não pode voltar com o Senhor para o Aie. Então, Orunmila, quero aqui te revelar que se há um ser divino que deve preservar a sua relação com a boa conduta, este ser
é você, Orunmila. E eu te trago essa mensagem de Iwa, que permanece sendo a sua esposa, mas que não irá retornar com você ao mundo físico. E o que Iwa pede ao Senhor é que leve-a em sua memória, em seu pensamento, em sua lembrança, que pratique o culto a Iwa como uma das divindades que preserva a existência em todo o universo, para que assim, junto de você, construa-se um elo, Iwa Orunmila, para servir como conforto para muitos, tanto no Aie quanto no Orun. Após essa conversa, Orunmila retorna ao mundo físico, ao Aie, consciente de que ainda tinha Iwa como sua esposa, porém não de forma física, de forma material, mas com a existência através da conduta que deve ser preservada. Para muitos, as mensagens contidas nesse Itan de Obe-Tuá ou Obe-Oturá pode parecer um tanto confusa, mas está repleta de significados importantes que é utilizado como base de interpretações para muitas análises realizadas por um babalaô durante uma consulta. Para exemplificar rapidamente, destaco aqui o esforço, o nosso compromisso assíduo com algo como, por exemplo, a nossa profissão. Cada um de nós somos responsáveis pelo nosso próprio desenvolvimento, pela nossa harmonia. Cada um de nós é fundamental para a nossa própria estabilidade, seja ela social, profissional, emocional. Mesmo que por sermos seres individuais, cada pessoa tem uma ideia particular sobre prosperidade, sobre ser alguém bem-sucedido em todos os aspectos. E isso faz parte da nossa vida ativa no universo. Não somos seres passivos. Sempre existirão inúmeros fatores que irão depender das nossas próprias ações para acontecerem. Um exemplo simples: para eu poder me locomover de um lugar para o outro usando um automóvel, um carro, eu vou ter que dispor de esforço para aprender a dirigir, a conduzir aquele veículo. Ninguém nasce sabendo e requer muito esforço para o aprendizado. Então, a relação do homem com o universo em tudo que está à sua volta, e até mesmo com coisas que ele não vê, sintetiza muita coisa que é aparente nesse Tandiwa e Orunmila. Aquilo que não se vê, como os nossos antepassados, os nossos ancestrais, as energias que chamamos de Adiogun, que podem definir o destino de um ser, o levando, conduzindo até mesmo à morte. Tudo no universo estará ligado à conduta de cada um de nós. O que vemos na natureza atualmente, as enormes alterações climáticas, onde no inverno faz calor, chove-se muito ou chove-se pouco demais. Isso é decorrência de condutas do próprio ser humano. Quando o homem está atuando junto à Terra, as consequências são das mais variadas, e isso é factível. O que eu quero te mostrar com esse vídeo? Que Iwa Puelé, que é a boa conduta, o bom caráter, tão falado pelos seguidores de Ifá, não tem uma conotação de nirvana, de iluminação ou de extrema evolução espiritual, assim como é vista em outras culturas, como o budismo, o espiritismo, etc. E isso fica muito claro nesse Tan que acabei de contar para você. E por quê? Porque Iwa, a boa conduta, foge de nós e requer que tenhamos certo esforço para que tenhamos uma boa relação com ela e termos a leveza de acordar todos os dias, olhar ao nosso redor e ter também a certeza de que nosso cultivo de caráter está nos dando frutos. E um desses frutos é a nossa própria paz. Na visão iorubá, o contato com as nossas divindades é diário e não é algo sobrenatural. É simples e cotidiano. Então, o nosso Iwa Puelé, a nossa boa conduta, o nosso bom caráter, devem ser revisto e preservado a todo tempo, como se regássemos uma semente que com o tempo se tornará, através de Suru, da paciência, em uma árvore enorme, que certamente nos trará os frutos que desejamos. E essa responsabilidade é nossa, de cada um de nós. A nossa existência aqui vai de fato valer a pena se após nossa partida nós formos lembrados. E nada melhor que sermos lembrados pelas nossas boas ações, pelo nosso bom caráter.
E para isso, o esforço é imprescindível. Ifá nos ensina que é preciso olharmos sempre para dentro e também para fora. Aliás, antes de olharmos para fora, é preciso analisarmos o nosso próprio interior. A visão iorubá é algo bastante complexo e diferenciado, até mesmo para alguns seguidores das religiões de matriz africana. Quer entender um pouquinho? Clica aqui. Modupuer.